Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Brasil Foundation. Eu sou Rodrigo Vasconcelos. Nesse vídeo eu resolvi falar um pouco sobre a história de Martim Muniz. Martim Muniz é uma figura conhecida em Portugal. Ele foi uma figura muito importante na história do condado portugalense, na história de Portugal. Consequentemente, faz parte aqui da nossa história, da história do Brasil. Afinal, nossa história está conectada com a história de Portugal e da Península Ibérica. E Martim Muniz foi um cavaleiro cristão que teve um papel fundamental em diversas batalhas durante aquele processo da Reconquista, que visavam reconquistar os territórios perdidos para os mouros durante a ocupação na Península Ibérica. E Martim Muniz, ele participou de várias batalhas importantes junto com Afonso Henriques, que mais tarde veio se tornar o primeiro rei de Portugal. E dentre elas, as batalhas de Ourique, onde Nosso Senhor Jesus Cristo se revelou para Afonso Henriques nas vésperas da batalha, prenunciando a vitória, não só daquela batalha, mas das outras, que ele lutasse em nome da cruz. Martim Muniz também lutou na Batalha de Santarém, em 1147, e por fim, a Batalha de Lisboa, a Tomada de Lisboa, também em 1147, onde então ele veio a ser morto pelos mouros no Castelo de São Jorge, exatamente na porta que existe ainda e leva seu nome, a Porta de Martim Muniz. Então, Martim Muniz, ele é considerado um mártir cristão, foi capitão das hostes de Afonso Henriques e participou dessas batalhas, dentre várias outras, durante o processo da Reconquista do Condado Portugalense, que só consolidou um pouco mais à frente com a Batalha de Faro, onde o Condado Portugalense conseguiu expulsar definitivamente os mouros do seu território. Martim Muniz, ele nasceu no norte de Portugal, em Póvoa de Lanhoso. Ele nasceu na Torre de Gerás, que mais tarde ficou conhecida como Torre dos Machados. É uma casa fortificada, palaçada, com uma torre. Existe até hoje, é uma construção medieval feita de pedras, então a sua estrutura ela está bem preservada. No entanto, a propriedade está abandonada, mas para efeito de recuperação, acredito que esteja numa boa situação para recuperação, por conta dessa estrutura feita de pedras, enfim, que faz com que essa propriedade ainda esteja praticamente de pé. Então ele nasceu na Torre de Gerás, ele foi filho de Mônio Osório de Cabreira com Dona Boa Nunes de Grijó. O Martim Muniz teve outros dois irmãos, um deles foi o pai Muniz de Ribeira e uma irmã, Maria Muniz. Então esses foram os irmãos de Martim Muniz, os três irmãos filhos de Mônio Osório de Cabreira com Dona Boa Nunes de Grijó. A Torre de Gerás, ela era uma propriedade que vinha dos avós de Martim Muniz, que foram Osório Martins, e Dona Teresa Fernandes de Carrion, que depois que casou com Osório Martins, passou a se chamar Teresa Fernandes de Villa-Lobos. Então, a Torre de Gerás, essa propriedade, vem desde a época do avô de Martim Muniz, que, pelo que eu tive acesso de algumas fontes primárias, ele teria recebido essa propriedade do conde Henrique de Borgonha, que foi marido de Dona Teresa de Leão, pois ele era cavaleiro, também, o avô de Martim Muniz era cavaleiro do conde Dom Henrique de Borgonha. Então, certamente aí foi uma recompensa militar, a concessão dessa propriedade para o avô de Martim Muniz, e depois disso a propriedade ficou como herança na família durante um bom tempo. Bom, então o Mônio Osório de Cabreira, pai do Martim Muniz, e Dona Boa Nunes de Grijó, mãe do Martim Muniz, também viveram nessa propriedade, e Martim Muniz, então, teria nascido lá, por volta de 1096, na Torre de Gerás. Então, vamos dizer assim, essa é a casa-mãe, de algumas famílias, que surgiram através de descendentes aí desses personagens que eu citei para vocês, como a família dos Vasconcelos, dos Machados, dos Alvelos, dos Berredos e dos Ribeira, ou Ribeiro. Então essas famílias, elas tiveram suas origens ali através dos descendentes, do Osório Martins com Dona Teresa Fernandes de Carrion,
Depois nós vamos falar um pouco mais sobre essas famílias em outros vídeos, mas só para contextualizar um pouquinho sobre as origens do Martim Muniz, né? E um detalhe interessante sobre essas origens é que a dona Teresa Fernandes de Carrion, né, a avó de Martim Muniz, ela foi neta de Afonso VI, que foi rei de Leão, Castela e Galiza, com a sua segunda mulher, a avó da Teresa Fernandes de Carrion, que foi dona Jimena Munhoz, né, que foi a segunda mulher depois do primeiro casamento que foi a mulher depois do primeiro casamento de Afonso VI, né? Então, a segunda mulher do rei Afonso VI. Então, a Teresa Fernandes de Carrion, avó de Martim Muniz, foi filha de Elvira Afonso de Castela, através do segundo casamento de Elvira Afonso de Castela, que foi filha do Afonso VI, que nesse segundo casamento casou com Fernando Fernandes de Carrion. Então, essa é um pouco a ligação do Martim Muniz com o rei Afonso VI, né? E daí se desdobra toda uma genealogia que remonta aí a Navarra, a Vascônia, nos visigodos também, nas Astúrias. Em outro vídeo nós vamos falar sobre um pouco mais sobre essas ascendências aí. Mas voltando aqui para o Martim Muniz, ele morreu no Castelo de São Jorge, como eu falei no início, né? Uma das fontes primárias aqui diz que ele estava ansioso para começar a batalha, né, durante a tomada de Lisboa, e que ele teria dito aos cavaleiros que ele comandava que ele se mataria com as próprias mãos se os estrangeiros, né, que eram cruzados vindos de outros países da Europa, se os estrangeiros entrassem primeiro na cidade, no castelo. Então, Dom Martim Muniz disse isso, empreendeu uma entrada no castelo, né, e nesse processo ele viu uma das portas do castelo se fechando e se jogou nessa porta, né, e ficou ali impedindo o fechamento dessa porta, permitindo com que os seus cavaleiros conseguissem entrar no castelo. Só que nesse processo ele teria tomado vários golpes fatais, né, dos mouros, ali na tentativa de não deixar a porta se fechar. E por fim os mouros cortaram a sua cabeça com uma alfange, né, que é tipo uma espada moura, que vocês podem consultar na internet para ver como ela é. E que aí então a cabeça de Martim Muniz foi apartada do seu corpo nesse momento. Então ele morreu ali na porta de Martim Muniz, que existe até hoje, leva seu nome, como eu falei, do Castelo de São Jorge. E acima dessa porta, no lado externo, existe uma cabeça de pedra, né, um busto, e abaixo uma lápide, né? Esse busto o próprio Afonso Henriques, primeiro rei de Portugal, mandou colocar em memória de Martim Muniz, e abaixo, nessa lápide, tem escrito lá, né, quem foi Martim Muniz, o que aconteceu, enfim, falando sobre a memória dele. Essa lápide foi colocada no século XVII, tá? Por um dos seus descendentes, se eu não me engano, 14º neto, que era o Conde de Castelo Melhor. Então, se você, por exemplo, leva o sobrenome Vasconcelos, você descende de Martim Muniz, ele é o generca português dos Vasconcelos, porque ele foi avô de João Pérez de Vasconcelos, patriarca da família Vasconcelos, do qual descendem todos os Vasconcelos até hoje. Ele foi o primeiro a receber o nome e, através dos seus 5 filhos com Dona Maria Soares Coelho, o João Pérez de Vasconcelos gerou aí toda a descendência até hoje da família Vasconcelos, né? Então, essa é um pouquinho a história do Martim Muniz para vocês entenderem. Essa fonte também primária diz que, na época, o próprio Afonso Henriques mandou construir também uma igreja dentro do Castelo de São Jorge, foi a Igreja de Santiago, em homenagem, né, em agradecimento, na verdade, pelo sucesso da Batalha de Lisboa, e que nessa igreja ele mandou sepultar Martim Muniz. Bom, essa igreja não existe mais, não se sabe, pelo menos eu não sei, se os restos mortais de Martim Muniz ainda existem, se existem, aonde eles estão, né? Então, se alguém souber dessa informação, puder mandar uma mensagem aqui para mim, ficarei muito grato e vou compartilhar com todos aqui no Brasil Foundation. E, bom, Martim Muniz, essa é um pouco a história dele, né? Para vocês compreenderem. Em Portugal nós temos vários outros locais que levam o nome de Martim Muniz, existem painéis de azulejo que ilustram como é que foi esse processo de entrada no castelo e da morte dele ali na porta de Martim Muniz, né? Uma informação bem interessante a respeito da história dele, né, da família,
a sua sobrinha, filha do seu irmão Paio Muniz de Ribeira, foi a Dona Maria Paz de Ribeira, né, sobrinha do Martim Muniz. Ela é também uma figura importante, conhecida na história de Portugal. Ela é conhecida também como a Ribeirinha. Existem cantigas antigas, existem livros que falam sobre ela. Ela foi uma das mulheres de Sancho I de Portugal e teve 5 filhos com o rei Dom Sancho I de Portugal. Então tem essa relação aí, enfim, do rei Sancho I com a família do Martim Muniz. E o Afonso Henriques, né, primeiro rei de Portugal, o Sancho, enfim, todos os descendentes do Afonso Henriques tinham a mesma relação de ascendência que Martim Muniz. Por quê? Lembra que eu falei há pouco que a avó de Martim Muniz foi Dona Teresa Fernandes de Carrion, filha de Elvira Afonso de Castela, que por sua vez foi filha de Afonso VI, rei de Leão, Castela e Galiza? Pois bem, Afonso VI teve uma outra filha, que foi Dona Teresa de Leão, né, que foi irmã inteira de Dona Elvira Afonso de Castela, portanto tia de Teresa Fernandes de Carrion, né, por sua vez avó de Martim Muniz, né? Então Martim Muniz descendia de Afonso VI, assim como Afonso Henriques, já que Afonso Henriques era filho de Teresa de Leão com o conde Henrique de Borgonha, né? Teresa de Leão, irmã de Elvira Afonso de Castela, ambas filhas de Afonso VI com Dona Jimena Munhoz. Então, além do Martim Muniz ter sido capitão, né, de hostes de Afonso Henriques, ter batalhado com os cavaleiros portugueses e Afonso Henriques diversas batalhas, eles tinham uma relação também familiar. Eles compartilhavam do mesmo sangue, da mesma ancestralidade, né? Então, pouca gente sabe disso. O Martim Muniz, então, e Afonso Henriques tiveram a mesma ascendência, né? Vamos dizer assim. Por isso, os descendentes de Martim Muniz, né, os Vasconcelos, na história de Portugal, sempre tiveram uma proximidade muito grande com o governo dos reis de Portugal, né? Onde assumiram aí muitos papéis importantes. Muitos desses membros da família assumiram papéis importantes durante essa história, como por exemplo o Men Rodrigues de Vasconcelos, né, que foi um cavaleiro importante na época de Dom Dinis, né, que comandou a ala dos namorados na Batalha de Aljubarrota, né, que eu considero talvez a batalha mais importante depois da Batalha de Ourique, que efetivamente tornou o reino de Portugal independente de Castelo, né? Nós tivemos também aí o Conde de Castelo Melhor, um pouco mais à frente também, que teve um papel político importante na história de Portugal. E isso continua até hoje, né? Na história do Brasil nós temos aí vários descendentes, tivemos, né, e temos ainda, mas tivemos vários descendentes importantes na história do Brasil, que foram fundadores do Brasil, todos esses descendentes de Martim Muniz, né? Como, por exemplo, o Bernardo Pereira de Vasconcelos, que foi um grande estadista, né, praticamente fundador do Partido Conservador aqui no Brasil. O José Teixeira da Fonseca Vasconcelos, né, que foi amigo de Dom Pedro I, amigo de Dom Pedro II, Visconde Caeté, né, que foi um dos responsáveis pelo Dia do Fico, que culminou alguns meses depois na independência do Brasil. Então vocês podem perceber que essa história continua, né? Então vale a pena manter a memória do Martim Muniz viva. Esse vídeo aqui é para exaltar essa memória desse importante cavaleiro cristão, que foi uma das peças fundamentais para a fundação do Reino de Portugal e libertação dos portugueses contra os mouros no processo da Reconquista, né? E que até hoje tem seu nome gravado na história e gravado também em monumentos e locais em Portugal. Não por acaso, eu sou 24º neto de Martim Muniz, eu descendo do seu bisneto, que foi o Rodrigo Anes de Vasconcelos, que foi um dos filhos do neto de Martim Muniz, João Pérez de Vasconcelos, o primeiro Vasconcelos. Então esse vídeo aqui tem um gostinho especial também, porque além de eu estar falando de uma pessoa importante na nossa história, eu estou falando também de uma pessoa da qual eu descendo, né? Eu e milhares de pessoas hoje no Brasil e em Portugal. Então essa é uma informação
que vale a pena manter viva, vale a pena termos consciência e vale a pena sempre registrarmos quando a gente estiver falando da história do Condado Portugalense, de Portugal e do Brasil. Um grande abraço, até breve, e se gostou, curta, compartilhe, vai ser um prazer revê-lo aqui nos próximos vídeos. Um abraço.